coisas primordiais que um cristão precisa entender de uma vez por todas, que todo filho de Deus, todo cristão na face da terra precisa compreender. É que não existem 4 evangelhos, nem 5, nem 10 e nem 20. Só existe um evangelho, que é o evangelho da graça de Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo pelo próprio Senhor Jesus Cristo no terceiro céu, no paraíso. Só existe esse evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. São livros históricos que contam a história de Deus nos dias da sua carne, de Jesus de Nazaré. Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, todos os 11, Judas morreu, ficou 11, que andaram com Jesus, como os demais discípulos que eles, após a morte do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição, eles pregaram para essas pessoas que seguiam a eles também. O que eles faziam era contar os relatos do que eles viram o Senhor Jesus fazendo no dia da sua carne. Como, por exemplo, curar o cego de Jericó, o perdão que ele deu para Maria Madalena, né? Eles, na verdade, eram contadores de relatos, de histórias, né? E por ter uma certa autoridade dada pelo Senhor Jesus, eles também faziam milagres, operações de milagres, curavam enfermos, eles faziam esse tipo de coisa, mas na verdade o que Jesus queria não era nada disso. Tanto é que quando Jesus estava para subir aos céus, ele disse: muitas coisas ainda vos tenho para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Veja, o apóstolo Paulo ainda era fariseu quando Jesus disse isso. O apóstolo Paulo ainda ia surgir lá na frente como perseguidor da igreja. Nenhum deles conheciam o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nem convertido era ainda, mas já havia sido escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Portanto, nenhum discípulo do Senhor Jesus recebeu a revelação do verdadeiro evangelho, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Lembre-se, Paulo nunca viu Jesus fisicamente. Paulo nunca viu a aparência de Jesus, a barba dele, a roupa que ele gostava de usar, o que ele gostava de comer, de beber. Paulo nunca viu Jesus fisicamente. Quem viram foram os 12, andaram com eles 3 anos para cima e para baixo, e eram esses relatos que Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, todos eles iam relatando, e depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, eles continuaram falando a respeito de Jesus, a respeito desses relatos, inclusive batizando, né, coisa que já tinha passado, eles não entendiam. Jesus não revelou nada a eles, inclusive Jesus falava muito por parábolas, né? Então todo cristão precisa entender isso de uma vez por todas. Jesus disse: muitas coisas ainda vos tenho para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Se eu tivesse lá na hora que Jesus estava já indo para o céu, depois de ressuscitado, ele falou isso. Antes de subir aos céus, ele reuniu todo mundo e falou isso. Se eu tivesse lá, eu perguntaria: ô Senhor, antes do Senhor subir, o que é isso aí que o Senhor quer falar que nós não podemos suportar agora? Pode ter certeza que ele ia continuar dizendo: não, fica tranquilo, eu vou mandar um outro que vai falar para vocês, tá? Vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos convencerá de toda a verdade. E eu perguntaria: mas peraí, tudo que o Senhor fez aqui, cura de cego, essas palavras que o Senhor falou aqui, tudo que o Senhor fez aqui até hoje em carne, agora o Senhor morreu, ressuscitou, vai para o céu, quer dizer que tudo que o Senhor fez aqui não é a verdade ainda? A verdade virá ainda? Ele ia responder: pois é. Mas virá como? Eu vou mandar um outro aí para falar com vocês a verdade, o que eu quero falar realmente para vocês, tá bom? E subiu aos céus. E lá na frente, o que é que Deus fez? O que é que o Senhor Jesus Cristo fez? Levantou o apóstolo Paulo, chamou o apóstolo Paulo, o que perseguia
a igreja. Paulo teve um encontro quando estava indo perseguindo os cristãos, pediu cartas para os sumos sacerdotes, para que se ele encontrasse qualquer cristão na caminhada dele, quando ele foi para Damasco, ele tinha autorização para prender, para matar, para fazer o que ele quisesse. E os sacerdotes, né, deram com prazer, né, porque é isso que os religiosos gostam, de destruir a vida daqueles que estão anunciando a palavra de Deus. Mas Paulo, como diz o ditado, né, caiu do cavalo. No meio do caminho, Jesus apareceu, uma luz apareceu para ele, derrubou ele, né, ele ficou cego ali, e ali começa a trajetória do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou a anunciar o evangelho. Muitas pessoas eram desconfiadas dele, porque ele já havia até matado o cristão. Na morte de Estevão, Paulo estava presente, leia lá, quando Estevão foi apedrejado, né? Paulo estava ali, né? Caiu ali, jogaram as vestes de Estevão ali nos pés dele. Paulo era um perseguidor da igreja. Por isso, muitos cristãos eram desconfiados dele, inclusive os próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo, né? Então, veja, houve uma reunião depois. Paulo, depois desse encontro com Jesus, Paulo continuou pregando. Nunca tinha visto os apóstolos do Senhor Jesus Cristo também. Não conhecia Pedro, não conhecia Paulo, ou aliás, Tiago, João, não conhecia ninguém. Paulo ficou durante 14 anos. Depois que Paulo subiu, aí vem o segundo encontro. Depois que Paulo vai ao terceiro céu e recebe o evangelho da graça das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitado, aquele mesmo que fez a reunião e disse: muitas coisas ainda vos tenho para dizer, mas vocês não podem suportar agora, eu vou enviar outro. É esse mesmo. Ele foi arrebatado lá ao terceiro céu. Está em Coríntios 12. Você pode ver se é 1º ou 2 Coríntios. E Paulo diz: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele quis dizer, isso aí não interessa como é que esse homem foi lá. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso e viu, preste atenção, e viu e ouviu. Ele não só viu, ele viu a Jesus e ouviu da boca do próprio Jesus palavras inefáveis que não é lícito referir ao homem. Que homem? O carnal, porque o carnal não entende, né? O carnal não entende as coisas do Espírito. Não é lícito referir ao carnal, ao religioso, mas aquele que recebe a graça de Deus, esse aí entende. Esse aí pode ouvir a palavra de Deus e receber. Entendeu? Então Paulo, ele deixa bem claro isso. Porém, os discípulos do Senhor Jesus Cristo não receberam nada disso. Então, depois de 14 anos que Paulo teve essa revelação, voltou, continuou pregando o evangelho, Paulo decidiu ir a Jerusalém encontrar com os discípulos, até mesmo para ver se eles poderiam acrescentar alguma coisa a eles, né? Já que eles andavam tanto para cima e para baixo com Jesus nos dias da sua carne. Quando Paulo chegou lá, Paulo não foi atrás do povo pregar o evangelho para o povo. Paulo procurou os cabeças, procurou Pedro, procurou Tiago, procurou João, primeiro para falar qual era o evangelho que ele estava pregando, né? E eles ali fizeram uma reunião, Paulo pregou, anunciou o evangelho e também ficou esperando o apóstolo Pedro, ficou esperando Tiago falar a respeito do Senhor Jesus. E Paulo notou que eles não acrescentou nada para Paulo. Muito pelo contrário, Paulo disse muito pelo contrário. Quando eles viram o evangelho que eu expliquei para eles que eu pregava, que é esse evangelho da graça, aí me deram a direita da comunhão, né? Tiago ali meio com o pé atrás, os apóstolos ali, né? Aí disse assim, tá tudo bem. Então, Paulo, é o seguinte, foi esse o evangelho que o Senhor Jesus Cristo anunciou para você, então você vai pregar o evangelho para os gentios, que nós vamos continuar aqui contando as nossas historinhas para os judeus. Então vocês vão para os gentios, que eu vou para os judeus. E aí no meio deles ali, no meio da conversa, teve um que eu tenho certeza que foi Tiago, e disse assim, mas não se esqueça dos pobres, tá? Dos necessitados. Aí Paulo diz assim, eu falei tudo isso para eles, né? Eles me pediram para não esquecer dos pobres, dos necessitados, que também me esforcei a fazer. Quer dizer, Paulo não deu muita bola, porque o trabalho de Paulo era anunciar o evangelho, não era sair pelo mundo inteiro dando cestas básicas, né? Então aquela coisa de caridade, né? Aquela coisa de fazer caridade, tudo bem. Se você vê uma pessoa sofrendo, gemendo, sem roupa, sem comida, você pode ajudar essa pessoa, né? É um dever daquele que ama, do cristão.
Mas quem disse que Jesus mandou Paulo ir dar cesta básica a ninguém? Mandou algum discípulo dar cesta básica a ninguém? Então os discípulos estavam vivendo nessa. Olha, nós temos fé em Deus, mas nós somos de Jesus, vamos fazer caridade. Paulo falou, tudo bem. Se tiver alguém precisando, eu vou fazer isso aí também. Nós aqui, eu, Tito, Timóteo, os que aprenderam a graça comigo aqui, nós vamos, quando estiver no meio dos gentios, se tiver alguém necessitado, se tiver não, porque havia, inclusive na comunidade eles reuniam ali, um ajudava uns aos outros, né? E hoje é a mesma coisa. Se você vê alguém precisando, se você pode ajudar um irmão, se você pode ajudar uma pessoa, você ajuda. Mas isso não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com a vida espiritual. O que Jesus mandou fazer foi anunciar o evangelho, tanto para pobres, para ricos, para milionários, para aquele que seja dono do mundo inteiro, precisa ouvir o evangelho da graça de Deus, que é espiritual, né? Agora veja bem o que é que está acontecendo. As igrejas de hoje se baseiam nisso. Por que as igrejas de hoje estão... Igrejas não, empresas, né? O sistema religioso, ele está se... Eu falo igreja para você entender, mas são sistema religioso, são instituições religiosas, que tem uma placa lá, um salãozinho lá que eles armam, uma arapuca. Por que eles ficam com esse negócio de caridade? Porque eles vivem justamente baseado em Tiago, baseado nos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, né? Que negócio de caridade, e é atrás dessas caridades que a Igreja Católica matou gente, queimou gente na fogueira, fez inquisição. É por trás de caridade que a Igreja Católica se esconde, que a Igreja Evangélica se esconde. E eles não fazem caridade com o dinheiro deles, com o chapéu deles, fazem com o dos outros. Mandam os membros, né, os fiéis trazerem para que eles possam se promoverem, né, com esse negócio de caridade. E ali ficam escondidos atrás disso aí de obras sociais. Por que as igrejas estão tudo destruídas hoje? Estão todos fanáticos, a grande maioria, todo mundo fanatizado, todo mundo dominado, todo mundo escravizado, né? Por quê? Porque eles vivem nessa de obras, né? Eles acham que obras têm alguma coisa a ver com a fé, e não tem. E muitos hoje se escondem atrás de caridade, que estão fazendo caridade, né? Que estão dando comida, que estão ajudando os pobres, os presidiários. Tudo isso é mentira. E as pessoas se enganam com isso, né? Não, essa igreja ela dá comida aos pobres, dá sopa, Não, tem que levar o evangelho, não é errado ajudar, mas o principal é levar o evangelho para que essa pessoa se conheça, saiba que Jesus está dentro dela, que Jesus já o libertou, já o abençoou, que as bênçãos de Deus estão dentro dela, para que ela possa se fortalecer e conduzir a sua vida aqui nessa terra, e quando partir, estar com Deus eternamente, crescer espiritualmente. É esse o trabalho que Deus chamou o apóstolo Paulo para anunciar o verdadeiro evangelho da graça, e aos discípulos do Senhor Jesus deixou que eles contassem as historinhas lá para os judeus, lá para o povo judeu. Eles mesmos fizeram uma reunião e decidiram isso, que eles iriam pregar para os judeus e Paulo iria pregar para os gentios. Paulo já sabia que ele tinha que pregar para gentios e também para judeus, mas não quis se dispor com eles ali na hora daquela reunião. Então Paulo falou, tudo bem. Quando Paulo estava saindo, aí Tiago disse, Paulo, não se esqueça dos pobres também não, tá? Dos necessitados. Paulo falou, tá bom, se tiver algum aí, né? As pessoas estiverem necessitadas, nós vamos ajudar materialmente também, né? Vamos reunir a igreja, vamos ajudar qualquer irmão que tiver necessitado. Tá bom, Tiago? Um grande abraço para você, tá? Depois a gente se vê por aí. Tchau. Foi isso que aconteceu. Por que eu estou falando isso? Porque esses dias aí, o Macedo estava falando a respeito de Tiago, a respeito da fé sem obras. Tá vendo? A respeito da fé. Quem é que fala a respeito da fé sem obras? Tiago. Tá vendo? Esse mesmo Tiago que estava nessa reunião, é ele quem escreve aqui. E você sabia que ele está escrevendo isso aqui para o apóstolo Paulo? Ah, irmão, que é isso? Eu não sabia, não. Mas está sabendo agora. Essa carta aqui é para o apóstolo Paulo. Ele está falando com as pessoas aqui, mas falando do apóstolo Paulo. Quem é você para falar de Tiago? Eu sou igual a Tiago. Eu sou irmão dele.
Eu sou de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu vou no banheiro igual a ele, eu tenho 2 pernas igual a ele, eu sou filho de Deus igual a ele. Ele não vai ter lugar especial lá no céu, como ele estava brigando com João lá para saber, perguntando a Jesus quem ia sentar numa cadeira, num trono ao lado de Deus ou não, entendeu? Ele sempre teve esses probleminhas. Né? Quem é Tiago? Quem é Abraão? Abraão vai ter lugar melhor no céu do que nós, do que eu, do que você? Todos nós somos iguais. Nós temos que parar com essa idolatria com os homens da Bíblia, entendeu? No dia que chegar no céu não tem lugar especial nem para ele, nem para ninguém. Todos são iguais diante de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. E você tem que ler a Bíblia com autoridade, com a mente de Cristo. E se Tiago estiver errado, você tem que falar. E se qualquer homem da Bíblia estiver errado, você tem que entender que ele está errado, que ele está falando besteira. E o sistema religioso está seguindo esses homens. Veja como Macedo adora ler o livro de Tiago, porque é lei. Né? Tiago, ele não tinha se libertado ainda daquele ranço da lei. Os apóstolos do Senhor Jesus de Nazaré, quando ele estava em Nazaré, se chamou Jesus de Nazaré, eles tinham um ranço ainda judaico, entendeu? Por isso que Tiago está aqui criticando o apóstolo Paulo. Quer ver? Você só consegue ver essas coisas quando você conhece o verdadeiro evangelho da graça, quando você tem a mente de Cristo e o Espírito iluminado para entender isso. Inclusive, até o Macedo agora começou a falar de caridade. Tinha uma reunião dele aí que ele começou a falar de caridade, de ajudar os pobres, né? E engraçado, né? O Romualdo Panceiro estava falando também a mesma coisa, que encontrou um mendigo na rua, que encontrou não sei o quê, aquela que estava com saco, né? Você vê, os dois parecem até que estão combinados, né? Um falando de pobreza, de ajudar os pobres, e o outro também. Parece até que estão combinados, né? Eu já gravei uns vídeos aí dizendo, esses caras estão combinados, né? Você vê que ninguém sabe quem está imitando quem, se é o Macedo que está imitando o Romualdo, ou se o Romualdo está imitando o chefe. Mas como o Romualdo falou primeiro e o outro, então eles estão... Tem alguma coisa errada entre esses dois aí. Começar agora aqui a ajudar os pobres, tratar bem os pobres, não só os ricos. Né? Tudo em cima de quê? Desse Tiago aqui, que não tinha entendimento e não recebeu evangelho nenhum da graça. O que ele viu foi os relatos que ele viu, ele escreveu. Porque antes da cruz não existe evangelho. O que existe é lei, estava todo mundo debaixo da lei. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava fisicamente, ele estava debaixo da lei. Ele estava ali cumprindo a lei. Por isso ele disse que ninguém podia deixar de obedecer à lei enquanto a lei não fosse cumprida. Não caía um tio da lei enquanto ela não fosse cumprida. Até ele mesmo estava sujeito à lei. Entendeu? A graça só começa depois que Jesus diz está consumado. E morre, ressuscita e sobe aos céus. Ali estabeleceu-se a graça. Todos os que nascem dali em diante, nascem sobre a graça, nascem sem pecado. Você sabia que você já nasceu sem pecado? Você já nasceu no período da graça. Coitado daqueles que nasceram antes da cruz, nasceram em pecado. Você já nasceu sem pecado. O que você tem são obras da carne, que o sistema religioso, eles dizem para você que é pecado, e na verdade não é. Abra os seus olhos, meu irmão. Veja o que Tiago diz aqui, Tiago capítulo 2, versículo 14. Olha ele falando aqui com o apóstolo Paulo. Você vai ver nitidamente, mas você vai ver por quê? Porque o evangelho de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele te revela agora. Olha o que ele diz aqui, A fé sem obras é morta. Olha aí, Tiagão. Aí ele diz aqui, Tiago 2,14. Meus irmãos, olha ele na reunião falando. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Quem é que dizia? O apóstolo Paulo. Que nós somos salvos por quê? Pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Lembra? Efésios 2,8, quem falou isso? O apóstolo Paulo. Aí ele diz aqui, Tiago 2,14. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha aí, está dizendo que a fé não salva a pessoa, que a pessoa tem que ter obra, tem que fazer caridade. Caridade é uma coisa e fé é outra. Fé é certeza. Aí ele continua. Se um irmão, aí vem para caridade, Tiago 2,15. Se um irmão, dando uma de bonzinho, né? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupas
e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Imagina se o apóstolo Paulo, ou um cristão verdadeiro, vai ver uma pessoa com fome, com sede, com tudo, e ter condições de ajudar aquela pessoa fisicamente, se ele não ia ajudar. Claro que ia ajudar, né? Mas isso não tem nada a ver com a fé. Aí ele diz aqui, ó, Tiago 2,17. Assim também, irmão, imagina o cara fazendo uma reunião dessa. Assim também, a fé, se não tiver por si só, aliás, assim também a fé, se não tiver obras, olha aí, que obras? O que tem a ver a obra com a fé? Se não tiver, Tiago 2,17, aí ele diz aqui, ó, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Eu nunca vi fé morta, né? Aí vai vendo o que ele diz. Tiago 2,18. Mas alguém dirá: tu tem fé. Quem é que dizia isso? O apóstolo Paulo. Ele está falando com o apóstolo Paulo aqui. E eu tenho obras. Aí ele diz aqui: mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Que obra? Nós não somos salvos por obras. Mandando o apóstolo Paulo mostrar a fé dele sem obras. Você vê que havia uma birrazinha, né? Uma invejazinha. Imagina o apóstolo Paulo quando na reunião lá, quando falou um pouquinho do paraíso, da graça para ele, ele ficou ali mordido. Né? Pô, vocês estão fazendo fofoca dos apóstolos? Não é fofoca não, é verdade. Tá vendo? Tiago 2,18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus existe? Olha aí, falando com o apóstolo Paulo. Ele fez uma pergunta. Crê tu que Deus existe? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Só faltou o apóstolo Paulo falar para ele: Tiago, fica quietinho, Hebreus 2,14, tá? O diabo já foi destruído. Você está sem entendimento, rapaz. O apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro quando ele virou hipócrita. Imagine Tiago, que era considerado o bispo da igreja, né? O chefão da igreja, aquela coisa de autoridade, né? Como esses aí, né? Que todo mundo idolatra eles, né? Tiago não gostava muito. Tiago é de Deus? É de Deus, foi para o céu. Está com Deus agora, mas tinha esse ranço quando estava na carne. As obras da carne estavam atuando ainda na vida deles. Então ele disse: crês, né? Até os demônios creem. Agora, olha a barbaridade que ele vai dizer aqui, em Tiago 2, versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem? Tá vendo? Ele está falando com o apóstolo Paulo. Insensato, chamando o apóstolo Paulo de insensato. De que a fé sem obras é inoperante, dizendo que a fé depende de obras para operar, tá vendo? Olha a loucura. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vós veis como as obras, veis como a fé, Tiago 2,22, veis como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Olha a ignorância dizendo que foi pelas obras que a fé de Abraão se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele falou isso aqui, ó, e nem sabia o que estava falando. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, olha que absurdo, e não por fé somente. De qual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe,
quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tudo errado, tá vendo? Quem é você para falar que Tiago está errado? Eu sou um filho de Deus, abençoado, herdeiro de Deus, assim como você. O Espírito de Deus habita em todos nós para entender justamente isso aqui. Quando a gente fala para vocês que vocês têm que tomar cuidado, ler a Bíblia com entendimento, com a mente de Cristo, vocês não acreditam. Agora você diz assim, como você prova que ele está falando com o apóstolo Paulo e que isso aqui é uma carta, isso aqui é uma indireta, não é nem indireta, é direta para o apóstolo Paulo. Tanto é direta que o apóstolo Paulo vai responder para ele. Você quer ver? Você quer ver que é com o apóstolo Paulo que ele está falando isso? Ele está falando isso numa reunião, mas também está falando isso para o apóstolo Paulo. Então você vai abrir lá em Romanos capítulo 4 e você vai ver a aula que o apóstolo Paulo, cheio da graça de Deus, dá nele, mostrando para ele que nós não somos salvos por obras, por fazer caridade nem dar cesta básica a ninguém, mas somos salvos pela fé. E essa fé que nós somos salvos não é nossa, ela é dom de Deus. Ele diz que Abraão foi justificado por obras. Agora veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Romanos capítulo 4. Eu não vou nem ler tudo para que o vídeo não fique muito longo. Eu vou ler só o início e vou deixar você ler Romanos 4, versículo 1 ao 25. E você ir lendo, agora que você já sabe que Tiago está falando com o apóstolo Paulo, quando você lê, o Espírito Santo vai mostrar para você esse embate aqui que está tendo entre os dois. Agora, Tiago diz que Abraão foi justificado, né, por obras, né? Que a fé sem obras é morta. Agora, veja bem, Romanos 4, versículo 1. O apóstolo Paulo agora vai dar uma aula nele, porque o apóstolo Paulo tinha o entendimento da graça de Deus, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E deveria dizer para ele, né? É que o apóstolo Paulo é humilde, né? Ô Tiago, vá lá para os judeus, rapaz, ficar contando suas historinhas lá do cego de Jericó. Deixa eu pregar o evangelho do Jesus vivo, invisível, luz inacessível, que está vivo agora. Ele não é mais Jesus de Nazaré, ele não é mais carne. Acorda, rapaz. Nós temos que pregar o Jesus espiritual. Ah, mas é dois Jesus? Não, é um só, mas ele já saiu da carne. Ele não está mais em carne. Você tem que, se você ficar só contando a historinha dele, o povo não vai crescer. O povo tem que entender que ele está vivo, está dentro de cada um de nós para se desenvolver. Então fica na sua aí, vai contar suas historinhas lá. Não foi isso que nós acertamos lá na reunião? Eu, você, Pedro, João e todo mundo. Então continue em Jerusalém, continue contando as historinhas e deixa eu pregar o evangelho da graça de Deus, do Deus eterno e imortal, luz inacessível. Aí o apóstolo Paulo diz aqui, ó, que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Olha a paulada que o apóstolo Paulo vai dar agora. Romanos 4, 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, respondendo para Tiagão aí. Porém, não diante de Deus, tá vendo? Não foi isso que ele disse? Nosso pai Abraão foi justificado por obras, o apóstolo Paulo disse. Se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Qual a obra que Abraão fez para se justificar diante de Deus? Aí ele diz, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí o apóstolo Paulo diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Claro, você trabalha numa empresa há 30 dias. Quando dá 30 dias, o seu patrão, ele lhe paga. Ele está lhe fazendo algum favor? Ele está lhe dando alguma coisa de graça? Não, você trabalhou, você fez obras, você foi pago pelo seu trabalho. Né? Agora, se você passar 30 dias numa empresa sentado, sem fazer nada, e quando chegar no dia do pagamento, vir o patrão lhe dar um pagamento,
Isso ele lhe deu o quê? De graça, sem você fazer nada. É isso que o apóstolo Paulo está falando que Deus fez conosco. Nos deu a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, tá vendo? Ele não precisou, você não precisou fazer obra nenhuma, você não precisou trabalhar na empresa, nada. Você estava ali sentado 30 dias e recebeu. É isso que ele está falando que Deus fez. Romanos 4:5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Foi o que Deus fez. Ninguém fez nada e Deus que fez justiça. Assim também diz Davi. Aí ele vai falando do resto. E você vai ler o resto para você entender. E você vai entender, porque você é um filho de Deus, tem a mente de Cristo. O que eu quero que você guarde é o seguinte. Ele fala muito aqui em imputar. Imputar. Abraão crê em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Por que Abraão creu em Deus? Ele creu dele mesmo, da alma dele, da cabeça dele mesmo? Não. Essa questão é a fé por imputação. Amputar quer dizer o quê? Fulano amputou o braço, quer dizer, cortou o braço, tirou o braço fora, não tem mais braço. E imputar, o que é? Imputar é colocar, colocou um braço. Fulano perdeu o braço, colocou. Então, imputar é colocar dentro. A fé que Abraão tinha foi Deus que imputou nele para ele ter condições de crer em Deus, que é a mesma que nós temos. Porque se Deus não tivesse imputado essa fé no nosso espírito, nós de nós mesmos não teríamos condições de crer nele. Então, quando você lê o Romanos 4 inteiro e você vê essa palavra imputar, lembre que foi Deus quem imputou em Abraão, não foi por obras que Abraão fez. Então aqui está respondido a palavra do Macedo, né? Que está falando negócio de caridade, né? Ele não entende. Então eles vivem baseado em cima dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. É por isso que você vê o sistema todo destruído aí, as pessoas tudo com a cabeça tudo no mundo da lua, né? Tudo fanatizado, porque não tem entendimento. Se você continuar seguindo, você veja que o apóstolo Pedro, na última carta do apóstolo Pedro não quis falar nada para não ter confusão entre os apóstolos, mas você veja que no final, as últimas palavras de Pedro, o que é que ele diz? Irmãos, dai ouvido ao nosso irmão Paulo, porque ele tem uma sabedoria que Deus deu a ele. Pedro aceitou, reconheceu e mandou todos nós darmos ouvido ao apóstolo Paulo e não a ninguém, porque ele tem uma sabedoria especial, né? E que muitos instáveis, né? Ou seja, muitos invejosos aí, fica distorcendo a palavra dele. Ele fala umas coisas difíceis de entender. Né? Que coisas essas difíceis de entender? Coisas que eu e que você entende. Que o diabo foi destruído, que o pecado está destruído, que a morte está destruída, que nós somos salvos e salvos para sempre. Nós vamos falar mais a respeito de Tiagão, tá bom? No próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.